jovem, como todo mês, quando possível, os nossos jovens, eles passam um dia na igreja. Então, eles começam pela escola dominical, pelo ensaio do louvor, depois eles almoçam, e o intuito do Domingo Mais Jovem é o evangelismo. Quando possível, nós saímos para fazer evangelismo, visitar alguém. Esse é o intuito do Domingo Mais Jovem. Mas como o congresso se aproxima, nós estamos um pouco apertado na agenda. Hoje nós reservamos para fazer algumas coisas para o congresso. E antes deles começarem o louvor, eu gostaria de ler aqui um pensamento que fala assim: a juventude passa muito rápido e por isso cada segundo deve ser aproveitado da melhor maneira. Enquanto houver força, enquanto houver saúde, devemos investir sim a nossa vida em algo que vale a pena, né? É muito seguro e certo, então, que nós investamos, né, no reino de Deus. Por quê? O reino de Deus, ele é eterno. Então, o jovem que investe no reino de Deus, ele jamais vai ser frustrado. Concorda? O jovem que investe no reino de Deus, ele jamais vai ser frustrado, porque Deus certamente abençoa aqueles que o servem, aqueles que o adoram. Então, para terminar, fala assim: não perca tempo, jovem, com coisas fúteis. Viva para o Senhor desde a sua juventude. Então, que os jovens que estão aqui, vocês que não são mais tão jovens quanto eu, alguns, né? Já não tem mais 18, 20. Hoje passaram dessa fase. E muitos, eu creio, que investiram no reino de Deus na sua juventude. Alguns estão aqui já cansados, né? Meio capenga, não conseguem andar direitinho, mas está aqui. Por quê? Investiu na obra do Senhor, no reino de Deus. Então, que fique gravado na vida desses jovens esse compromisso com Deus, que eles levem, né, para toda a vida deles, até o arrebatamento, ou até quando Deus os chamar, né? Nós não sabemos o nosso dia, não sabemos a nossa hora, e também não sabemos o dia em que Deus voltar. Aliás, o dia em que Deus vai nos arrebatar. Então, nós estamos nos preparando para o congresso. O tema do congresso é sobre o arrebatamento. Precisamos falar do arrebatamento. Jesus está voltando. Tudo está se cumprindo. Então, nós temos que estar vigilantes. Nós temos que estar preparados. Como que é a frase em inglês, jovens? Que eu não sei falar, eles tiram sarro de mim, né? Como que é? Você está preparado? Amém?
força pra continuar. Deus de maravilha, que maravilha te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O fogo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. Fogo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. E se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. E se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, a sua glória descerá. E se ouvirá um novo som de aleluia. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estar diante do teu povo, na tua igreja. Sou grato a ti por esta oportunidade e ao teu servo, pastor Natanael Rinaldi Filho, nos tem convidado, em teu privilégio de estar aqui ministrando essa matéria de evangelismo e discipulado. Que o Senhor venha nos ajudar. Tudo aquilo que vamos falar, tudo que estudamos, que preparamos, que o Senhor, na liberdade do Teu Espírito, venha estar completando e falando o que o Senhor quiser, além daquilo que temos estudado até. Eu me coloco nas Tuas mãos, na total dependência Tua. Como a Tua palavra nos fala, o Senhor deixou registrado: sem mim nada podeis fazer. Eu tenho plena convicção disso. Por favor, nos ajuda, nos abençoa e o Teu nome em tudo seja exaltado e glorificado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Matéria de evangelismo e discipulado. Como não poderia deixar de ser, vamos fazer a prática do evangelismo. Eu tenho aqui em minhas mãos mais ou menos uns 300 folhetos evangelísticos. Ao final da minha fala, o irmão ou irmã que quiser vir pegar comigo aqui, 1, 2, 3, 4, tem bem mais folhetos do que pessoas aqui no templo. Venha pegar. Se você tem alguém na sua casa que ainda não é crente, se você tem alguém na sua família, na sua parentela que não é crente, e se você tem algum amigo, conhecido, colega de trabalho que não é crente, então você venha pegar 1, 2, 3 folhetos, ore a Deus e entregue para essa pessoa, para que ele venha também ter essa alegria, o privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus e ter a esperança que nós temos, a esperança dos céus. Tá bom? Está aqui comigo, vou deixar aqui. Por favor, venha pegar comigo, não quero levar nenhum folheto para casa. Está tudo aqui, é para os irmãos. Eu sei que todos estão enquadrados, pelo menos um parente ou um colega que não é crente, todos nós temos. Então vamos entregar o folheto e a obra
quem faz é o Senhor. Eu creio que você está com a apostila nossa, que a gente tem preparado. Fizemos um resumo bem condensado aí, porque são 6 aulas e 45 minutos cada aula. O tempo é pequeno e para um tema tão vasto, lógico, não vamos esgotar tudo relacionado ao evangelismo. Evangelismo é o pulmão da igreja. Na apostila que você está em mãos aí, eu coloquei algumas falas aqui para a nossa meditação. Temos feito um trabalho não evangelístico, mas um trabalho de ministrar aos líderes ao redor do mundo. Temos viajado, temos andado já há 10 anos fazendo esse trabalho através do Ministério Caleb, né? Então, algumas coisas que a gente tem colocado aqui, incluído numa apostila que eu fiz o resumo, colocamos algumas experiências nessa área de evangelismo. E para a nossa meditação, podemos ver aqui: antes de liderar, você tem que servir. Muitas pessoas querem ser o líder, mas antes de ser o líder, você tem que servir. Quando você vê aqui também, o seu relacionamento com Deus é mais importante que o seu culto. Como é que eu vou cultuar a Deus se eu não tenho um relacionamento com Deus? Principalmente os líderes. Nós entendemos que todo líder tem que ter um relacionamento muito íntimo com Deus, mais do que qualquer membro da igreja. Deus não te chamou para ser bem-sucedido, Ele te chamou para ser fiel. Nós vemos muito em nossos dias as pessoas no evangelho que tem sido pregado, o evangelho de prosperidade, o evangelho de vem para Jesus e de repente tudo vai ser resolvido, como chama o evangelho light, o evangelho cor-de-rosa. Vem para o Senhor, acabou os problemas de finanças, de relacionamento, do casal, da família, isso tudo fica para trás, isso aí agora é só alegria, não é esse o evangelho. E quando a gente fala essa fala aqui, Deus não te chamou para ser bem-sucedido. Se você for bem-sucedido, isso não quer dizer que você não possa ser bem-sucedido, que o crente tem que ser mal-sucedido, tem que ser fracassado. Não é nada disso. Vamos entender com o equilíbrio, com o balanço. O crente chamou para ser vitorioso. Há lutas, há dificuldades, nem todos serão bem-sucedidos em todos os campos. Quando você vê a palavra de Deus falando em 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2, não precisa abrir sua Bíblia não, eu vou ler para você aqui, como o apóstolo Paulo fala aqui, os ministros e despenseiros dos mistérios de Deus. Eu creio que tem líderes aqui das suas igrejas, dispenseiros dos mistérios de Deus. Veja como o apóstolo Paulo fala, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros, que cada um se ache fiel. O que o Senhor requer de nós é a fidelidade. Bem-sucedido se for, glória a Deus. Ninguém é masoquista aqui para gostar de estar sofrendo, ninguém, lógico. Nós queremos ser bem-sucedido. Encontre o seu valor naquilo que você é e não naquilo que você faz, não naquilo que você tem. Aí dando um ênfase, é o crente, sim, sim, não, não, que a gente vê no Sermão do Monte, Jesus falando, o caráter do cristão. O cristão, mais do que qualquer ele tem que ter caráter. A sua fala tem que ser verdade, tem que ser verdadeiro, tem que ser íntegro. Uma pessoa que fala e as pessoas confiam. Foi ele que falou, então eu assino embaixo. Torne-se parte de um propósito maior do que você mesmo. Não é proibido nem pecado o crente sonhar as coisas de Deus, os planos de Deus na sua vida. Sonhe,
Você que é um líder, sonhe com coisas grandes. Eu sonhei com coisas grandes, nunca imaginava de fazer ou estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, nunca imaginava. Nunca tinha saído do Brasil até 53 anos de idade. Já há 10 anos tenho viajado os 4 continentes, fazendo um trabalho de ministração para os líderes. Não é um trabalho evangelístico, é um trabalho para alimentar aqueles que estão pregando o Evangelho. Esse é o trabalho que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Muito bem. No início aqui da nossa apostila, evangelismo e discipulado, eu imagino que eu deva falar 3 ou 4 aulas em evangelismo e 2 aulas em discipulado, dividindo mais ou menos o tempo. Vamos ver até onde a gente vai conseguir chegar hoje na apostila. O nosso horário parece que é até 9h35. 25? 9h25, é isso que eu ia falar, 9h25, tá bom. Evangelismo, essa palavra é oriunda do evangelho, evangelismo, e no grego significa evangelion, significa anunciar boas novas ou trazer boas notícias. Que boa notícia é esta? As boas novas, o evangelho. Você estava condenado a ir ao inferno, mas agora essa condenação pode ser revertida ou mudada do inferno para os céus, se você tão somente se arrepender dos seus pecados e crer pela fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, morrendo e ressuscitando ao 3º dia. Em suma, é isso aí. A boa nova do Evangelho é essa. Nós estávamos condenados, perdidos, e essa posição foi mudada, foi revertida, porque um dia ouvimos o Evangelho, as boas novas, e tomamos uma atitude de fé, uma posição, e pela misericórdia e a bondade do Senhor, estamos salvos na pessoa do Senhor. Tem uma declaração do grande evangelista do século XX, Billy Graham, e onde ele diz: o meu maior propósito na vida é ajudar as pessoas a terem um relacionamento pessoal com Deus, o qual eu acredito que vem através do conhecimento de Jesus Cristo. É um homem que pregou pelo mundo inteiro, fez um trabalho evangelístico de cruzadas extraordinário. Milhares e milhares de pessoas se entregaram ao Senhor através da mensagem deste grande homem de Deus, o evangelista Billy Graham. Pregar o Evangelho, ou fazer o Evangelho, não é uma opção do crente. Algumas coisas que eu vou estar falando não está na sua apostila, nem tudo eu coloquei aí, senão fica uma coisa muito mecânico. Algumas coisas eu anotei a parte aqui para surpreender o irmão, para o irmão ficar atento. É o meu objetivo, incentivar o irmão, estimular o irmão, desafiar o irmão a fazer o evangelismo, sair e pregar a palavra de Deus, não só num púlpito, mas fora da igreja, das 4 paredes da igreja. Você está falando, talvez você não seja um pregador, um ensinador da palavra de Deus, mas cada um de nós tem a capacidade de falar, o mínimo, o testemunho da nossa conversão, e evangelizar alguém através do milagre que aconteceu em nós um dia, né? Então, pregar o Evangelho, fazer o evangelismo não é uma opção do crente. Eu posso ou não posso fazer isso aí, não. Isso é mais os pastores, os líderes, missionários, essas pessoas que têm a responsabilidade. A minha responsabilidade é menor, mas não. Isso não é uma responsabilidade exclusiva dos pastores, dos obreiros, da casa do Senhor, mas é uma ordem imperativa do Senhor a todos os salvos, todos nós, ninguém escapa aqui. Tem um grande evangelista ali, que ele é australiano, mas está morando nos Estados Unidos, na Califórnia, já há muito tempo, e o nome dele é Ray Comfort. Ele tem um trabalho evangelístico ali na Califórnia extraordinário. Vamos falar de evangelismo, eu vou citar como exemplo aqui. Ele vai em determinados dias, em alguns lugares de muito movimento, e o nome do programa é On The Box. On The Box, ele põe uma caixa no chão, sobe em cima da caixa com
um alto-falante, ele começa a pregar o evangelho. Aí juntam pessoas ali, aí ele, quando acaba esse trabalho, ele desce da caixa e começa a conversar com um, com o outro, faz o evangelismo ali, em 1, 2, 3 minutos ele fala o evangelho. E ele diz que, uma vez, se alguém me encontrar em qualquer lugar que for, e não me achar com um folheto evangelístico comigo, eu dou $100 para essa pessoa. Aí passou um tempo, uma dessas pessoas que ouviu essa fala dele, estava num clube, e naquele clube ele foi até uma piscina, e o Rei Comfort estava tomando um banho de piscina ali. E a pessoa já pensou, agora eu vou ganhar $100. Ele tomando banho ali, tranquilo, aí chamou ele, Rei Comfort, vem cá, você lembra que você falou isso, que você fosse achado sem um folheto evangelístico, você ia pagar $100, então, como é que é agora? Pode passar os $100? Não, que passar os $100? Aí pegou dentro do calção um folheto plastificado, o folheto aí, entregou para... É isso, não é isso não, não vou pagar não. Então a pessoa está no... ele é um evangelista nato, está no sangue da pessoa, ele gosta, faz isso. Nem todos têm esse chamado, mas no mínimo falar do amor de Deus, cada um de nós pode fazer isso, né? Tudo bem, nós vamos aqui no primeiro item, bases bíblicas para o evangelismo, as 4 principais ordenanças deixadas pelo Senhor à sua igreja. 4 principais ordenanças. A primeira, a grande comissão, todo mundo conhece, Marcos 16, 15 a 16. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aqui não fala, ide vós pastores, ide vós obreiros, ide todos, foi salvo, está dentro dessa incumbência, da missão de fazer o evangelismo, pregar o evangelho. E um versículo que eu gosto muito em Lucas, capítulo 24, do Evangelho de Lucas, a partir do versos 44, a gente vai observar aqui Jesus falando, dando as últimas orientações e instruções para o seu povo antes de subir aos céus, onde ele diz assim, eu vou ler aos irmãos, Jesus falando, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Primeira ordenança do Senhor, a grande ordenança para a igreja do Senhor, é a pregação do Evangelho. Pregação da cruz, palavras de salvação, que foi o pastor Natanael, na primeira aula de homilética, ele falou, é o querigma, palavra de salvação, é o querigma. Uma casa você não começa construindo pelo telhado, você começa nas fundações, na base, para depois subir. Então a primeira palavra que tem que ser falada é essa, é o que o apóstolo Paulo fazia. Quando você vê em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo diz assim, veja bem, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? O apóstolo Paulo, com toda a sua cultura, ele poderia ter um palavreado rebuscado, todo a profundidade, era um homem com uma cultura
falava 4, 5 idiomas na época, mas a palavra é a pregação do apóstolo Paulo, a pregação da cruz, salvação. Essa é a primeira ordenança. Glória a Deus. Tá. Nesse versículo que a gente leu, Lucas 24, 46 a 49, o âmago do evangelho está aqui, que Jesus colocou. A parte mais principal, pregar o arrependimento. Você não tem na sua apostila, se você quiser anotar, pode anotar aí. Prega o arrependimento e o perdão dos pecados por meio daquele, entre parênteses, Jesus, que morreu e ressuscitou para todos os povos no poder dos altos céus. Acabou. Eu vou repetir isso aqui. Prega o arrependimento e o perdão dos pecados por meio daquele, entre parênteses, Jesus, que morreu e ressuscitou para todos os povos no poder dos altos céus. Nesse trecho que a gente leu em Lucas 24, 44 a 49, está embutido essas palavras todas, as últimas palavras que o Senhor falou. Esse é o querigma, é o principal, pregar a palavra, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Palavra da cruz, é a cruz. Se o irmão teve dificuldade depois para anotar, fale comigo depois, quando vier pegar o seu folheto aqui, a gente vai estar falando. Duas ordenanças num versículo só, que o Senhor deixou registrado. Os ensinamentos de Jesus, que é o didaquê, que são os ensinamentos de Jesus, depois da pregação da cruz, da conversão, você vai ensinar o que Jesus ensinou. Nunca antes. Um irmão, alguns anos passados aí, da igreja onde a gente tem congregado ali, ele novo convertido, naquele afã de pregar, de falar da palavra de Deus, ele falou para mim: olha, pastor, eu encontrei uma pessoa, um perdido na rua aí, e já fui em Apocalipse falando do cavalo branco e o cavalo vermelho. Falei: meu irmão, espera um pouco, isso é coisa difícil até para a gente entender, tem que pregar a palavra da cruz. Mas eu entendo, pessoal, o novo convertido tem esse fogo, quando a gente se converte, que sente aquela alegria do Espírito de Deus em nós, você quer falar para todo mundo, e em todo momento, em todo lugar, em todo tempo. Aí eu expliquei para ele: espera aí, vamos com calma aí. Tá, quando você vê Mateus, quando eu cheguei hoje na igreja, eu cheguei um pouco mais cedo, era umas 15 para as 7, o pastor Natanael Rinaldo estava sentado na mesa ali, eu cumprimentei ele e falei, ele falou para mim: olha, a sua apostila está lá, eu já li a sua apostila, mas nessa parte de evangelismo, Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, e falei: é isso mesmo, pastor, está anotado isso aí, está aqui que nós vamos estar falando. Esse é um dos versículos principais também, Mateus 28, 19 a 20, tem duas ordenanças embutidas aqui. Portanto, ide, ensinai todas as nações, o ensino, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Ensinou, é o discipulado, batismo nas águas, e depois acabou, não acabou não. Tem a escola bíblica dominical, que nunca nós vamos ter um diploma de conhecimento total de todas as coisas, e não, sempre nós vamos estar aprendendo, conhecendo mais do Senhor. Vamos falar um pouco disso mais no discipulado, na parte do discipulado. Mas uma coisa que eu observo bem nesse versículo 20, quando Jesus falando, ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É o Senhor, não é o que eu acho, o que eu penso, o que estão falando por aí, é o que Ele está falando. E uma vez esse pastor Lois Lagara, a qual tenho trabalhado, como eu falei aos irmãos, há alguns anos,
ele falou para uma das viagens que a gente estava, ele falou, olha, se Jesus viesse hoje nas nossas igrejas, generalizando, não vamos citar a igreja aqui, mas e sentasse lá no fundo, disfarçado ali, e abre-se o culto, canta um louvor, aí o pastor começa a pregar, ensinar, ele ia levantar lá atrás, falou, olha, não foi isso que eu mandei vocês ensinarem aqui. Então, capaz de pegar ele e tirar ele da igreja, não sabendo quem era. Mas quem é essa pessoa, esse intruso aí? Ensinando todas as coisas que eu, Jesus, vos tenho mandado. É o que ele ensinou. Não podemos inventar nada. Não podemos pensar. Você pode ter uma inferência, imaginar, falar, mas não é doutrina. E o cuidado que a gente tem que ter com isso. Então, 2 ordenanças, o ensino e o batismo. E a terceira, a ceia do Senhor. Mateus 26, 26 a 30, que é passagem bem conhecida da ceia do Senhor. Esse eu costumo chamar que é o raio-x das igrejas. Temos várias igrejas representadas aqui, vários irmãos. E as igrejas têm que estar nesse parâmetro aqui, pregando a palavra da cruz, salvação, discipulando, o didaquê, os ensinamentos de Jesus, batizando nas águas, o discipulado, que está preparado para ser batizado nas águas, e a ceia do Senhor, servindo a ceia, a comunhão, semanal ou mensal, não sei qual o tempo. Esse é o raio-x das igrejas. O resto é secundário. Esse é o principal. Se a igreja não estiver fazendo isso, se alguma parte tiver, então a gente tem que ter bastante cuidado. E a gente observa aí a importância das últimas palavras do Senhor antes de subir aos céus, em Atos, capítulo 1, versos 8. Mas recebereis poder, ou em algumas versões, recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Foram as últimas palavras que o Senhor falou antes de subir aos céus. Quando eu falo as últimas palavras, há uma importância muito grande nisso. Quando você vê uma pessoa que está muito enferma, podendo dizer até num leito de morte, normalmente, eu não vou dizer que é sempre, mas normalmente é assim, ela quer acertar com todo mundo a situação que ficou pendente, manda chamar alguém, olha, pede perdão e faz... confessa ali, normalmente acontece isso, não é sempre mais. Você imaginou o Senhor, ele não estava morrendo, que ele está vivo, nosso Deus é vivo, Jesus é vivo, subindo aos céus, as últimas palavras que saem da boca dele. Jesus não falou, olha, vocês tenham cuidado com os pobres, ainda que isso é importante também. Vocês não deixem de assistir aos enfermos, de ir aos hospitais, de orar pelos enfermos, ainda que isso é importante também. Assistam as viúvas, menos favorecidas. Tiago fala que a religião pura e imaculada é essa, assistir aos órfãos, viúvas. Isso é importante também. Mas ele fala para pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, faz o evangelismo, o pobre, ele não é mais pobre, porque ele é rico, ele tem o Senhor, e tem uma nova concepção da vida, e o dinheiro que ele gastava em tantas coisas, ele já não vai gastar, vai ter uma vida abençoada. O doente, ele pode ser curado, pode ser pela soberania do Senhor, se ele quiser curar, cura, mas ele tem a alegria do Espírito de Deus. E a viúva não é mais aquela mulher solitária, aquela mulher sozinha, não, ela tem o Espírito Santo nela. Então Jesus não se engana quando ele fala isso. Isso é o mais importante, o resto é consequência que vem tudo atrás, né? Deus nos ajude a ter esse entendimento de sabedoria e graça para falar, principalmente com os nossos entes queridos que ainda não entraram no caminho, para falar o âmago do Evangelho. Quando você vê, tem vários exemplos aqui na palavra de Deus com relação à pregação do Evangelho. Em Atos capítulo 2, nós observamos o apóstolo Pedro depois de Pentecostes, e ainda um
um parênteses aqui, quando você vê lá em Lucas 24, 49, os discípulos 3 anos andando com o Senhor, e Jesus fala: vocês vão lá para Jerusalém, esperem lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Isso é muito importante. 3 anos andando com o Senhor, falta alguma coisa. O que é? O poder de Deus, a unção de Deus na vida daqueles homens. Mas 3 anos andando com o Senhor, não estavam ainda capacitados, não estavam. Quem falou foi o Senhor. Jesus não liberou eles, vocês vão e tal, e vai falando que vocês viram o que eu fiz, e deixa que vai acontecer. Não, ele fala isso aqui. Aí eles vão, conhece ali, Atos, a descida de Pentecostes, no capítulo 2, e desceu o Espírito Santo. Aí você vê um apóstolo Pedro, um homem que negou o Senhor 3 vezes, de repente é outra pessoa. Esse poder veio de uma maneira extraordinária. E aquele homem abria a boca, e era um profeta fala lá no Antigo Testamento, uma palavra que vinha com um martelo que esmiuça a penha, batia nos corações, ficava todo mundo, era 2.000, 3.000 pessoas, assim, em massa. Esse poder não acabou, ele ainda existe. E quando a gente fala de evangelho, evangelismo, nós precisamos desse poder de Deus sobre as nossas vidas. Vem o poder de Deus, e a pessoa está cheia do poder de Deus, ela prega o evangelho, fala a palavra de Deus, e ela como que desvazia, ela fica, depois vem o poder de novo. Isso não é uma vez e acabou, não, são várias vezes, vários enchimentos. Eu sei que tem irmãos aqui que ensinam, que pregam, que evangelizam, por certo, com certeza, sabem o que a gente está falando. Isso é quantas vezes for preciso. Tem muitos exemplos dentro da palavra de Deus, mas ele foi cheio do poder de Deus em Pentecostes, então acabou. Não, depois, em seguida, eles foram cheios de novo, e cheios de novo, e cheios de novo. Isso é uma obra sobrenatural. O evangelismo não é uma coisa tão só do intelecto, ainda tem intelecto também, não é uma coisa, uma fé cega. Não, existe uma racionalidade, mas em cima disso tem o poder de Deus, tem a unção do poder de Deus. Isso é o primordial. Por que as igrejas pentecostais cresceram? Por causa disso. Uma maneira extraordinária, crescem. Quando você vê Pedro pregando em Atos capítulo 2, no verso 22, eu vou ler alguns versículos só. Agora era um outro Pedro aqui: varões israelitas, escutai essas palavras a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Uma palavra contundente ali, Pedro falando. Aí você vê em seguida o verso 37, ouça bem, Pedro não fez um convite, nem chegou a falar, quantos aqui, não chamou as pessoas, não instou as pessoas a se entregarem para o Senhor. Ele falando essas palavras no verso 37 do capítulo 2, as pessoas, diz o título aqui, as primeiras conversões, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? O que nós vamos fazer agora? Nós tomamos parte na morte de Jesus, os judeus aqui. Aí Pedro fala, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Está aqui. Depois Paulo fala, não vou ler porque no horário, Paulo fala a mesma coisa, o discurso de Paulo em Atenas é a mesma coisa, arrependimento.
Você não vê Pedro falando, depois da pregação dele, o que nós vamos fazer? Olha, vocês visitam os pobres, toma cuidado com as viúvas, vocês ou até aceitem a Jesus Cristo, no sentido de aceitar por aceitar. A gente pode até falar, mas eu tenho que explicar o que é aceitar. Jesus te ama, mas você está debaixo da ira de Deus. Se eu vou falar isso para um pecador, Jesus me ama, então se Ele me ama, está tudo certo. Se Ele me ama, então eu estou tranquilo. Ele ama, é verdade que Ele ama a todos, mas tem um mais. No Evangelho de João, capítulo 3, o último versículo, fala ali, claro, que nós estamos debaixo da ira de Deus. Aqueles que não estão com o Senhor, é do outro lado, consciente ou inconscientemente, está nas mãos do diabo. Então, cuidado que a gente deve ter. Jesus te ama, é bonito, te ama, tá bom. Vem para o Senhor, tudo vai, tá bom, eu vou lá. É convencido aí, e na verdade não tem entendimento do que está fazendo. Muito bem. À luz das Sagradas Escrituras, não há dúvida de que a missão principal da igreja está vinculada à evangelização. A igreja tem que evangelizar. A igreja tem que sair das quatro paredes aqui. Cada um de nós somos igrejas. Eu tenho que ser igreja na minha casa, eu tenho que fazer esse trabalho na minha casa, eu tenho que fazer esse trabalho onde a gente estiver, no meu trabalho, com um amigo, com um conhecido, com um vizinho, seja quem for, eu tenho que fazer essa diferença. Nós temos que fazer essa diferença. Se envolver com missões também é bom, se a igreja puder mandar um missionário. A igreja é a instituição de origem divina que existe para promover e propagar o reino de Deus aqui na terra por meio da evangelização, tendo em vista a salvação dos pecadores e fazer deles discípulos de Jesus Cristo. Esse é o trabalho da igreja. Se não for assim, é uma reunião formal, é bom, é gostoso, um ambiente gostoso, tem um ar-condicionado, tem um lanche, uma bênção, os irmãos com carinho preparam ali, e o social é muito bom, tudo isso é bom, mas não é o mais importante. O mais importante é cada um no seu posto, cada um no seu chamado, sendo usado por Deus, naquilo que Deus te chamou para fazer. Cada um de nós tem um dom, tem um talento, não sei qual é. Cada um deve saber, deve entender e colocar a serviço do Senhor. E isso nos dá alegria e satisfação, de saber que nós estamos trabalhando para Deus, servindo a igreja, os irmãos obreiros aqui servindo ao Senhor, sob as ordens do pastor líder maior, ajudando, cooperando para realizar essa obra. Isso é algo glorioso, glorioso. Que às vezes a gente eu quero ter experiências com Deus, eu quero que Deus se envolve na obra. Você quer ter experiência do nada? Começa a se envolver na obra. E as coisas vão acontecendo. A Bíblia apresenta, está na sua apostila aí, os cristãos como portadores de boas novas. Somos mensageiros de Deus para as pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados. Elas devem conhecer a Jesus ou estarão perdidas para sempre. É um negócio, se a gente vai pensar friamente nisso aqui, é impossível que a gente fique indiferente, é impossível. Às vezes eu estou andando de carro por aqui, pela cidade, pela rua, e vejo, tem alguns enterros que passam, e aquele carro fúnebre na frente, aquele monte de carro atrás, e vem na minha mente, será que ele está salvo? Aquela pessoa que está ali dentro daquele caixão. Vem na minha mente, quantas pessoas morrendo aí, será que está salvo? Isso aí tem que mexer com a gente. Não mexer com a gente, será que a gente realmente se importa? O que Jesus deixou para a igreja, a maior missão da igreja, a grande comissão, pregação do Evangelho. A maior
mandamento que o Senhor deixou para a igreja. Amai o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento e toda a tua força. Esse é o maior mandamento. E Jesus falou: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu tenho que amar ao Senhor. Como é que eu digo que eu amo ao Senhor? Se eu não faço, eu não tomo parte da maior missão que Ele deu para a igreja. E eu me incluo isso aqui, meu irmão, não estou fora. A palavra de Deus era com uma espada de 2 gumes, ela corta aqui e corta aí. Eu não estou falando aqui isento, não. Eu recebo a minha responsabilidade. E espero em Deus que cada um esteja recebendo aqui, os irmãos, um incentivo, um estímulo. Não, eu vou fazer. Quem está fazendo, faz mais. Quem não está, puxa, eu não estou fazendo nada. Se envolve. Pusemos as mãos no arado, não é para olhar para trás. Tem dificuldade, tem problema, tem luta, tem mesmo. É assim mesmo, mas vale a pena, vale muito a pena. E você vê Deus te usando, nos usando nessa obra gloriosa. Por isso, como que um paradoxo, está na apostila aí, a importância é a urgência dessa mensagem, é urgente, mas sem pressionar ninguém, como diz o profeta Zacarias. É urgente, eu não posso pegar a pessoa e puxar pelo braço, sem pressionar ninguém. O profeta fala, Zacarias 4,6, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É um mistério aí. Eu falo, é urgência. Por que urgência? Porque eu não sei o dia de amanhã. O pastor pregou a palavra de Deus, uma mensagem da cruz, e chamou as pessoas a terem um encontro com o Senhor, e ali na porta da igreja, cumprimentando os irmãos, aí um jovem chegou para ele e falou: pastor, quase que eu tomei essa decisão, quase, mas eu sou muito novo ainda, tenho uma vida inteira pela frente, depois, mais para frente, depois de alguns anos aí, eu vou pensar nisso mais sério. Aí o pastor, muito sabiamente, bateu nas costas dele: tá bom, meu filho, faz o seguinte, quando tiver 5 minutos antes de você morrer, você me procura. Tá bom, ele ouviu e foi embora. Aí foi dormir, não dormia à noite, 5 minutos antes de morrer. Quando é que eu vou morrer? Caramba, e agora? O que eu faço agora? Aí ligou na madrugada para o pastor: pastor, eu quero entregar minha vida para o Senhor. Eu entendi isso aí. Não tem dia, não tem hora, não tem. Você vai nos cemitérios da cidade, aí tem criança, tem jovem, tem adolescente, tem ancião, não tem, ninguém sabe. A urgência. Por que urgência? Porque os que morrem sem Cristo estão eternamente perdidos. Está na apostila aí. Não há uma segunda chance para ninguém, conforme Hebreus 9, 27, bem conhecido. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você vê quantas religiões aí, espiritismo, até mesmo catolicismo. Espiritismo falando a reencarnação. No muito ir e vir, através da reencarnação, a pessoa vai se purificando, vai melhorando, até ele ter condições de se encontrar com Deus. Tá, e a cruz de Cristo? Se anulou a cruz. O catolicismo, a missa de 7º dia, um purgatório. 7º dia, missa de um mês, missa de 1 ano, 2, 10, 20, não sei, purgando num purgatório, e chega uma hora que não, agora ele já purgou todos os pecados, ele agora está capacitado a ir ter com Deus e vai para os céus. E a cruz? Se anulou a cruz. Deus iria fazer algo tão terrível de mandar o seu filho sofrer o que sofreu, se na verdade o homem por si só poderia ter esse reencontro com o Senhor? É lógico que não, é até coerente isso para entender, não é uma coisa assim tão difícil.
Eu tenho falado muito essa palavra com espíritas, com católicos, eu tenho falado isso. E é só Deus mesmo. O pessoal ouve, não, mas fica... É só o Senhor. E vamos concluir aqui, 2 minutos aqui, para a gente concluir. Esse item C aí. O inferno é real. O inferno é real. Se o fogo neste mundo é um suplício terrível, que diremos de um fogo eterno que não se apaga? Isso é coisa para a gente pensar. Você já parou para meditar? Isso não está na sua apostila, não. Parou para meditar no horrível sofrimento eterno? Parou para meditar quando você queima o dedo alguma vez? Queima o dedo alguma vez? Vai acender alguma coisa no fogão, queimou a pontinha do dedo. É um negócio que fica... Imagina num corpo inteiro, para toda a eternidade, sem nenhuma perspectiva de mudança, fora, afastado de Deus. Se nós tivéssemos esse entendimento e pensássemos nisso, e se pudéssemos imaginar, ou se Deus nos desse essa experiência de ir até o inferno, de pisar lá e ver, eu creio que a gente ia voltar falando do amor de Deus. Você está perdido, você vai para um lugar que não tem escapatória. Se entrega a tua vida nas mãos do Senhor, se arrepende dos seus pecados. Jesus veio para isso mesmo. Todo o sacrifício dele, se você não pensar que a religiosidade não é, isso é a verdade. Jesus é a verdade. Se a gente tivesse essa visão, aquele escritor italiano Dante Alighieri, ele escreve, você vê na internet, tem lá as 7 camadas do inferno. É lógico que aquilo é uma suposição que ele faz, mas você fica... São vários gradalidades de penalidades no inferno. E a doutrina do inferno é claramente pregada na Bíblia. Tudo isso é ligado ao evangelismo. Para que evangelismo? Para salvar. Salvar do quê? Salvar do inferno. Para salvar de alguma coisa. Do quê? Da perdição eterna, afastamento eterno de Deus. Salvar do inferno, salvar da segunda morte, morte eterna. Sem nenhuma esperança, nenhuma perspectiva de nada. Se morresse, acabou? Tudo bem, morreu. Não tem mais nada mesmo, mas não é isso, não é isso. Nós temos uma alma, um espírito que vai dar conta diante de Deus. Jesus falou muito mais do inferno do que dos céus. Por que isso? Por que isso? Porque ele não quer que ninguém se perca. Essa é a vontade do Senhor, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é essa, todos sejam salvos. E Jesus fala, eu vou finalizar aqui, a história do rico e Lázaro. Os irmãos conhecem bastante, não vamos ler não. Lucas, capítulo de número 16, versículo 19 a 31. Não conhece. Isso aqui não é parábola, não. É história. A parábola não tem nome de pessoas. O rico e o Lázaro. Cada um foi para um lugar e ali está contado claramente o que acontece depois que a pessoa tomba aqui. Amém, meus irmãos? Congresso de Jovens em Paz, nos dias 5 e 6 de setembro, às 19 horas. A gente se encontra aqui na rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, em Santos. Vem! Você quer recuperar a beleza do seu sorriso? Estão faltando dentes em sua boca? Sua prótese não está mais funcionando?
Você não consegue mastigar direito? Precisa remover dentes impactados? Seus dentes estão amarelos? Então venha conhecer a Rinaldi Odonto. Tem estacionamento próprio? Você poderá contar com uma agradável cordialidade na recepção, excelente pré-atendimento, avaliação e procedimentos personalizados com os doutores Natan e Natanael Rinaldi. Processos de implantes, extrações e cirurgias são feitas com aparelhos de última geração. Nossa satisfação aqui na Rinaldi Odonto é ver você feliz, com seu sorriso sempre bonito e saudável. Venha conhecer as nossas clínicas. Acesse www.rinaldiodonto.com.br. Telefones: Clínica 1 3233 2540, Clínica 2 3203 2464. Na Rinaldi Odonto você recupera a beleza do seu sorriso.